Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando aqui mais uma aula para o nosso canal do YouTube, aqui do meu canal, do psicólogo Wilson Salbego, sou mestre em psicologia. Estou aqui dando mais uma aula com esse tema de hoje que é: será que hoje todo mundo trai? Porque a gente tem, essa máxima aí circulando entre as pessoas de que isso é normal, de que isso acontece nos relacionamentos e que, de certa forma, tudo bem, Há uma certa naturalização dessa afirmação de que hoje todo mundo trai, então isso teria um peso menor. E é sobre isso que eu quero conversar aqui com você hoje. E antes de eu passar aí o assunto da nossa conversa, estou aqui hoje no meu consultório para conversar com vocês, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no vídeo aqui embaixo, ativasse a notificação para novos vídeos, clicasse em gostei aí desde já para o YouTube saber que o conteúdo é relevante e entregasse para mais pessoas. Então, conto aí com esse teu apoio em troca de eu estar compartilhando esse conhecimento aqui com você, tá certo? Então, vamos lá. Se você foi traída, se você passou por uma traição, você hoje está dividida ou dividido entre se separar e afastar essa pessoa do seu convívio ou então perdoar essa pessoa. Mas na realidade a traição causa uma profunda dor, causa um trauma muito grande. Então não é simples de você tomar essa decisão. E quando você vai olhar ao redor, vai buscar opiniões, vai buscar saber o que as outras pessoas acham, muitas delas vão te dizer que você tem que ter amor próprio, que você tem que se preservar, se priorizar e não se submeter a aceitar uma traição de outra pessoa. E de outro lado, você vai ter um público que vai te dizer que você deve perdoar, basicamente porque hoje todo mundo trai. Então, esse seria um erro menor, um erro que seria fácil de você superar, porque tendo em vista que hoje isso acontece em quase todos os relacionamentos, na cabeça dessas pessoas, na visão dessas pessoas. Então, o que teria aí você passar por cima disso? Então, mas esses dois públicos, o que eu quero te dizer é que esses dois públicos, eles estão enganados. Eles estão enganados, Uma traição é algo que causa uma profunda dor. E não é pelo fato de que todo mundo trai, porque isso é uma mentira, não é uma verdade, não é por causa disso que você deveria aceitar e nem mesmo você deve se separar necessariamente porque você foi traída. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu recebo no meu consultório, nesse espaço aqui e online também, inúmeros casais que passam por desafios e que querem buscar uma reconexão apesar da falha de um dos dois. E aqui eu estou falando tanto da falha de homens quanto de mulheres. Tem-se também essa ideia de que é só a mulher que supera e que perdoa uma traição. E é uma grande mentira. No meu programa Superando a Traição, que também vai ter o link aqui embaixo na descrição, tem muitos homens que adquirem um produto, que trocam mensagens comigo e que dizem da dor que eles estão passando de terem sido traídos. Então, sem essa de que é a mulher que tem que submeter a aceitar. Não. Homens e mulheres passam por essa situação difícil no seu relacionamento e são maduras o suficiente para tomar uma decisão que seja mais consciente, que seja mais conectada com a vontade delas para a vida, para a biografia, para a história de vida delas. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, porque essas duas coisas que falam é bobagem. E aí a gente deve falar de uma terceira coisa, que é, primeiro, nem todas as pessoas traem, Isso é uma verdade. Inúmeros casais não vivem traições nos seus relacionamentos, inúmeros mesmo, muita gente. Essa máxima de dizer que hoje todo mundo trai é só para aliviar os próprios erros dessas pessoas que falam essas coisas, Então, na verdade, nem todo mundo trai. É possível construir um relacionamento de compromisso, de lealdade, de responsabilidade entre as duas partes, entre as pessoas que estão vivendo um casamento. Desde o momento da promessa do casamento, quanto no momento de ter acontecido uma falha, não digo nem necessariamente de uma traição física consumada, às vezes até uma traição virtual, que venha a incomodar um dos cônjuges e venha a provocar uma possível traição, mas de fato tem gente que vive sem traição virtual, sem conversinha com colega de trabalho, sem traição do pensamento, de ficar pensando em outras pessoas. É óbvio que tem pessoas assim, eu atendo pessoas assim, então eu estaria aqui mentindo para vocês se eu dissesse
que não existem pessoas assim, que todo mundo trai, como se a nossa cultura ou o nosso matrimônio brasileiro ou humano, vamos dizer assim, generalizando ao máximo, fosse algo que as pessoas não tivessem mais um valor nisso, elas precisassem realmente de relações extraconjugais para manter uma certa aparência de unidade familiar. Só que não, se é possível você ter um casamento sólido, né, concreto, correto, sem traições. Eu estou aqui para te dizer isso hoje. Só que aí, o que acontece? O que é importante você saber aqui? Para traições não acontecerem ou não voltarem a acontecer, se você tomou uma decisão de perdoar o teu parceiro por uma falha que ele cometeu, o principal é que você identifique no teu parceiro, e aí estou falando, tanto faz se você foi ou não traída, mesmo que você nunca tenha sido, tá? Você deve identificar no teu parceiro e em você mesmo, para também saber se você não é um possível causador de dor no teu parceiro por cometer uma falha também, tá? Você deve identificar em você mesmo se você tem um controle astuto, sólido das tuas vontades. Se você sucumbe a toda e qualquer vontade, se você não resiste aos seus desejos, sejam eles alimentares, sejam eles virtuais, sejam eles em relação à pornografia, sejam eles em relação a qualquer coisa. Se você tem um desejo e não suporta ele, você tem que ir executar, a probabilidade de você cair numa traição é imensa. A mesma coisa vale do teu parceiro. Se o teu parceiro jamais consegue, vamos pensar um exemplo aqui cotidiano, jamais consegue assistir um jogo de futebol sem tomar cerveja, a cerveja está sempre presente. Olha, isso associado a inúmeros outros elementos de descontrole do prazer, descontrole da vontade, pode ocasionar uma traição, que pode só não ter ocorrido porque ele nunca teve a oportunidade, tá? Então é nesse horizonte que você deve estar atento e estar sempre, junto do teu parceiro, sabendo quais são as necessidades dele e também apresentando quais são as suas necessidades, porque num relacionamento onde não existem faltas, ou que essas faltas elas estão aliviadas numa relação de compromisso entre os dois e que as duas pessoas, elas se doam, sentem o amor um pelo outro, olha, não vai ter traição, não vai ter traição. Não dá para naturalizar a traição como um elemento fundamental num relacionamento. O relacionamento é justamente o oposto da traição, porque o relacionamento é a promessa de permanecer apenas fiel àquela pessoa. E aí, supondo que você tenha sido traída, a principal pergunta que você deve fazer para o teu parceiro agora, ao invés de pensar se você quer se separar, ao invés de pensar que todo mundo trai e aceitar essa traição goela abaixo, tá? A primeira coisa que você tem que fazer, mesmo que depois você se separe, mesmo que depois você fique junto, não importa. A primeira coisa que você deve fazer é perguntar para o teu parceiro: por que você mentiu para mim? Por que você mentiu para mim, fulano? A gente estava bem ou a gente estava passando por desafios, mas por que você precisou mentir para mim? Por que você precisou sair com outra pessoa, dormir comigo, continuar falando com essa pessoa no WhatsApp? Ou então, fulano, por que você foi naquela festa, ficou com outra pessoa e voltou para casa como se nada tivesse acontecido? Entende? Você entende o contexto da traição e pergunta para o teu parceiro por que ele mentiu para você. Se ele for honesto o suficiente, se ele for maduro o suficiente, ele vai olhar para você e vai conseguir realmente expor a fragilidade, vai conseguir realmente expor os motivos de ter acontecido aquilo, e aí você toma a decisão que você quiser, tá? Você pode achar que ele pode ter sido mau caráter, você pode fazer o meu curso Superando a Traição e entender realmente o que pode ter acontecido, confrontar ele com o que você vai descobrir lá no meu curso, no meu programa para superar a traição, e aí você toma a decisão que você quiser. Mas você não pode acreditar que todo mundo hoje trai. Isso é balela, é uma grande mentira e que só serve para desconstruir a família, só serve para desconstruir o relacionamento conjugal que deveria unir as pessoas. E principalmente aqui, a última mensagem que eu quero te deixar para você não ouvir esse vídeo, e estar nas minhas redes sociais. Aqui também vai ter o link do meu Instagram, das minhas redes aí. Não quero que você esteja lá numa postura de aceitar a traição. Não é isso, isso é exatamente o que eu não quero que você faça, tá? Aceitar a traição é a desgraça, é conviver com uma dor que vai estar sempre presente. Agora, o que precisa ficar claro é que perdoar o outro não é torná-lo inocente, entender o contexto da traição, ouvir dele por que ele mentiu, não é torná-lo inocente, ele é culpado, ele cometeu uma falha, foi ele quem tomou uma decisão, ele não estava
sobre nenhuma força oculta sobre ele. Ele estava apenas, né, à mercê do próprio desejo dele. Foi ele que decidiu fazer isso, né, e ficar com outra pessoa e não falar com você, não te falar que isso tinha acontecido, decidiu te mentir. Tá? Então ele mentiu para você, ele não é inocente e ele deveria se responsabilizar por isso que ele te causou, por essa dor, e lutar mesmo para ficar do teu lado, se é o desejo dele. Se não for o desejo dele, né, adeus. Mas você não pode desacreditar que outros parceiros poderiam ser leais a você porque um falhou. Porque se esse um falhar, beleza, né? Tem pessoas leais aí pelo mundo e que são confiáveis, tá certo? Eu conheço várias dessas pessoas. Entra aí pro método Superando a Traição se você tá passando por esse momento difícil. Me acompanha nas redes sociais, tem muito conteúdo gratuito lá. Se inscreve aqui no canal, porque aqui você vai ter muito conteúdo também toda semana. E a gente vai se falando aí nos próximos vídeos. Deixa teu comentário aqui se você pegou a mensagem também. E até a próxima.